Voltando aqui para a tela maior. Imagina um Ambev parando. Não dá, não tem condição. Eles, às vezes, fazem manutenção com as coisas funcionando. Eles fazem uma coisa chamada bypass, que é uma bomba está aqui funcionando, o cara vem aqui, corta um cano de um lado, corta um cano do outro, bota outra bomba provisória e troca e o negócio não para. Imagina uma Petrobras parando. Não tem como parar. É verdade. A siderúrgica não desliga. Você não desliga a siderúrgica. Sistema de energia elétrica. Não desliga. Não tem como desligar. Não tem, impossível. Sistema de internet. Internet ainda dá para cair, né? Quando tem falta de luz, alguma coisa. De água. Mas depois que essas coisas desligam, é meio que como se elas esfriassem. O melhor exemplo de todos é a siderúrgica. Uma siderúrgica, quando ela está sendo construída, a gente tem o caso aqui do PECEM, né? Quando você está naquela fase de construção, preparação, a siderúrgica está pronta, está funcionando. Ela vai tomar uma coisa chamada start. Uma empresa de fora, no caso aqui foram as coreanas, né? O caboclo vem lá de fora para startar a empresa, ligar ela. Aí tem o cara gritando ali, o outro com o rádio aqui, cada um no seu setor, e ela liga, pá, pá, pedaço por pedaço. A caldeira, onde o aço vai acontecer, ela passa dias até atingir a temperatura certa. Então, aquele negócio ali, você não starta aquilo, você não estala o dedo e ele funciona. Não, na verdade, ele liga e não pode baixar aquela temperatura, senão vai resfriar aço ali, vai ser uma putaria do mundo. Então, algumas empresas, elas não podem passar, elas passam por manutenção dentro da funcionalidade. Isso é muito complexo, é um negócio assim extremamente complexo. É como um eletricista vai dar manutenção em um equipamento que tem uma pessoa que não pode desligar, né? Aí tem que trabalhar com a rede energizada. E é extremamente perigoso para ele, para o paciente, se for o caso de paciente ou um operador, é extremamente perigoso. Trabalhar com rede energizada, eu não tenho essa coragem, não. Aí é um tesão medonho, professor. Deus me livre. Deus me livre. Só se for. Adrenalina no sangue. Deixa eu ver onde é que eu passo. Não, Queiroz. Tu é doido, macho. Eu não tenho coragem, não. Você tem que ser corajoso, viu? Olha só. Um artigo de engenharia mecânica. Projeto mecânico, dimensionamento de eixo com correção para chavetas e mancais. Parece uma bobagem, não parece? Mas o cara fez um artigo sobre isso. Vamos abrir esse artigo aqui para ver. Eu já tinha aberto um aqui, mas é puxando a sardinha para o meu lado, né? Um de energia solar. Então eu quero que vocês vão até uma revista dessa. Vocês vão pegar como exemplo, tá? Vão pegar um exemplo aqui, vocês vão ver como que o negócio é construído. Lógico que vocês vão ter que puxar a sardinha para o lado de vocês, mas a construção Professor, Oi. interromper. O senhor teria condições de botar o nome lá no... Depois, né? Claro. Lá Nome no da Zap. revista? Das revistas que lá a gente tira para pesquisar já, ver bem direitinho como é que vai fazer. Eu boto o link principal deles. É show. Obrigado, professor. Ó, isso aqui não é a versão final, não. Isso aqui é a versão versão online, né? Se você quiser mesmo ela, você vem aqui, ó, baixar a PDF, que aí você vê como que é realmente o modelo do PDF. Mas, olha que coisa interessante. No conteúdo, no escopo da coisa, nós temos introdução, materiais e métodos, resultado, problema do projeto, problema, conclusão e referência. Esse aqui não teve discussão. Geralmente a gente coloca resultado e discussão. Muito provavelmente ele colocou discussão aqui dentro desse trecho.
E aqui embaixo ele colocou uma conclusão. Concluímos que o projeto é assim, assim, assado. Vamos dar uma olhada nesse artigo aqui do cara. O presente artigo passa por diversas etapas com a finalidade de entregar um resultado confiável, de acordo com o método ASME, Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, American Society Mechanical Engineering, Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, de um dimensionamento de eixo, visando automatizar o processo do memorial de cálculo para projetos de eixo. As etapas para o dimensionamento são diagrama de tensão, diagrama de tensão, análise de fadiga, geometria, caso seja necessário, correção por descontinuidade, caso haja, correção do diâmetro, caso haja, e assim por diante. Aí o finalzinho aqui. Ao final você sempre tem que colocar lá nessa parte de resumo, no teu resumo ele vai ter que dizer o que tu vai entregar para o leitor no final da coisa, né? Aí ele vem assim, ó. Ao final do artigo, juntamente com os resultados de conclusão, existem exemplos dos problemas de projeto resolvidos pelo programa, juntamente com suas explicações e comparação em relação aos obtidos no livro do Norton. Ou seja, o cara acredito que ele desenvolveu um software, comparou o que ele faz no software com o livro que eu acabei de falar. Ele compara algo que ele desenvolveu, leu bastante, com algo que já existe. Ele desenvolveu um software que calcula algum tipo de problema que já é resolvido na mão por nós. Né? A gente senta a bunda na cadeira e vai resolver um problema matemático. É uma viga, é uma coluna, é uma tensão, é uma deformação, é algum tipo de problema. O cara desenvolveu um software e faz o comparativo. Aí ele começa, né, a parte de introdução, Norton 2013. Olha como é que ele coloca a citação da chamada do Norton. Norton 2000. Quem é Norton? Você vai lá na bibliografia. Olha como ficou organizado. É para prestarem atenção nessa parte. E o projeto do cara é grande, viu? Conclusão, aqui. Aqui, ó. Norton, não sei o que, projetos de máquina, uma abordagem integrada. Esse é o que eu vi lá, já era o segundo. Niemann, elementos de máquina. E essa bibliografia, existem várias formas de você criar uma referência bibliográfica. Aqui. Na referência, por exemplo, um método que a UFC gosta muito, colocar em ordem, na ordem com que vai aparecendo. O primeiro autor foi o Norton, então a primeira referência tem que ser o Norton. O segundo autor que você está citando é o Niemann, é a segunda referência, e assim por diante. Alguns locais exigem que isso seja feito em ordem alfabética. Aí você coloca misturado ali a referência. Mas é interessante para o leitor que ele olhe lá, Norton, aí ele vai olhar lá na referência. Quem é esse Norton? Aí, esse Norton. Já lembra, já sabe quem é. Geralmente a pessoa estuda aquele determinado assunto, senão não vai estar lendo aquele assunto. Pode ser um leigo também, mas um outro jeito é colocar apenas uma letra em caixa alta. Caixa alta não, em sobrescrito, né? Que é aquela letrazinha que fica no alto. Você escreve lá um texto e bota um A, bota um B, bota um C no alto, ou 1, 2, 1, 3, e lá embaixo nas referências você faz uma numeração de números ou uma numeração com letras, né? A, B, C, autor A, autor B, até porque às vezes você precisa citar o autor A várias vezes, então você cita ele em vários caminhos.
voltar aqui para cima. Cadê aqui? Então, ele vem aqui, ó, Norton, 2013, afirma que os eixos de transmissão são componentes de extrema importância em basicamente todas as partes de máquinas rotativas, piriri, pororó, e vai enchendo pipoca aqui dentro do assunto, né? Mas não é para encher pipoca e fazer um gerador de lero-lero aqui, não. Você tem que puxar essa informação. Você tira essa informação da onde? Muito provavelmente do livro do Norton. Aí ele vem aqui, ó, Niemann, em 1971, mais antigo, ainda define que os eixos servem apenas para apoiar peças de máquinas, fixas, móveis ou oscilantes. Um outro ponto de vista, né? Afirma que são componentes de extrema importância e o outro ainda define que servem apenas. Olha a ideia antagônica. Esse autor, Norton, diz que são componentes de extrema importância e esse autor diz que esses eixos são apenas. Deu para perceber a diferença? Você não é obrigado a escrever um texto, é aquilo que eu falei no começo, de você ser tendencioso. Se você só leu as coisas do Norton, você vai entender que é uma peça extremamente importante. Se você só leu coisas escritas pelo Niemann, você sabe que só serve para aquilo e ponto, acabou. Mas agora, quando você leu um e leu o outro, você tem as duas ideias na cabeça. A ideia de um cara, a ideia do outro, e essas ideias não estão se cruzando muito bem. Mas elas têm que estar aqui, que é para o teu trabalho não ser tendencioso. Você não está nem indo para o lado do Norton e nem está indo para o lado do Niemann. Espero que vocês tenham entendido essa parte. As construções cinemáticas fundamentais do nosso universo mecânico são a roda e o eixo, e assim por diante. Olha as referências dele. De onde que ele tirou isso aqui, ó? O Shigley, o Michele e o Budinas, escrito em 2005. Outra coisa, coloca o nome e o ano. Muita gente vai olhar para isso. Principalmente na hora de uma banca, eles olham para isso. Ah, tem 3 autores. Pode colocar, tá aí, ó. Coloca os 3 autores. Tem 4 autores, coloca os 4 autores. Ou você pode escrever o nome do primeiro autor e escrever et al. E-T-A-L. Et al. Os outros, né? Então você tem Paulo Herbert e outros. Olha essa partezinha aqui. Essa parte aqui, ela é um recuo ou um APUD. A gente chama isso aqui de APUD. Assim como afirma Hibbeler. Hibbeler é um dos maiores autores da parte de resistência dos materiais. Vou botar aqui. Vocês verem. Hibbeler. Aqui, ó. Resistência dos materiais. Vou botar a imagem. Aqui, ó. O livrinho do bebê. Eu já dei aula dessa disciplina. Hibbeler, Resistência dos Materiais. O cara está fazendo a citação de um livro, né? Como afirma Hibbeler, edição de 2010, sobre a atuação de eixos e suas solicitações. Tá vendo esse texto aqui que está recuado em relação a esse texto aqui, ó? Olha só. Esse texto aqui todinho está com a margem bem aqui e esse outro texto está recuado. Isso aqui é uma APUD. Significa que ele pegou esse texto, ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Do jeito que o Hibbeler escreveu, ele colocou aqui. Toda vez que você fizer isso, isso não é considerado plágio, desde que você faça esse recuo. Esse recuo já está dizendo para a gente que você copiou isso lá do cara.
né? O cara escreveu que isso, aquilo, você coloca recuado e bota lá em cima. Assim como afirma, segundo fulano tenha falado, parará, do trecho retirado do livro de Cicrano, você bota porque você acha que aquela informação ela é pertinente. E aí você vai analisando o parágrafo assim, você tem que falar o que foi que você encontrou ali, o que foi que você entendeu. Um artigo nada mais é do que você ler muito e colocar no papel o que você entendeu daquele assunto. O assunto é energia solar. O que você entendeu da energia solar? O assunto é mecânica. O que você entendeu daquele assunto? Ah, eu li o autor tal, eu li o autor tal, eu li o autor tal, todo mundo estava falando da mesma coisa, estão falando, o autor fulano de tal está falando que a célula solar ela serve apenas para geração de energia nas casas. Mas o autor 2, ele falou que eu também posso usar numa padaria. E o autor 3 disse que não serve para indústrias de grande porte. Pronto. São 3 opiniões de 3 autores diferentes e você colocou a sua opinião em cima das coisas que eles escreveram. O texto fica bem rico, né? Ele vai fazer aqui a análise, para o cálculo, os valores encontrados no primeiro momento. Ele está citando o que foi escrito lá em cima. Nesta etapa, serão realizadas análises via Excel. Ele vai citar os programas que ele utilizou. Outro APUD, olha só o recuo. Olha como ele coloca aqui, ó. De acordo com os autores Ferreira, Campos e Dias, 3 autores, no ano de 2017, acerca da utilização de software em ambiente estudantil, aí tem o texto. Existe a possibilidade de aprendizagem individualizada ser favorecida com o uso desse recurso tecnológico, já que ele só executa o que lhe é mandado, limitando-se ao potencial do usuário, o que permite ao professor ter uma visão clara de qual a limitação do seu aluno. Do que ele está falando nesse trecho? Ele está falando que o aluno, sozinho, utilizando um software, se o aluno consegue evoluir, o professor tem condições de entender se aquele aluno está evoluindo ou não no determinado assunto. Vou cortar aqui. Pronto. Por exemplo, os meus alunos de CAD. Eu estou aqui ensinando CAD para eles. Alguns pegam muito rápido. Alguns estalam o dedo e estão me acompanhando. Outros passam a noite inteira e não conseguem desenhar um círculo. Eu já tive casos de aluno assim que, infelizmente, eu tive que reprovar semestre passado, porque o cara, no dia da prova, ele simplesmente não pôde, não conseguiu fazer absolutamente nada na prova. E aí, alguns milagres a gente não consegue fazer. A pessoa tem que se dedicar. Né? Isso aqui é uma dedicação, fazer isso aqui. Terminou aqui o APUD. Aí, olha só. Pinheiro et al. Lembre-se, vocês têm que escrever desse jeito. Pinheiro et al. 2014. Se a gente for lá embaixo nas referências, vamos procurar o Pinheiro, vai ser Pinheiro, Paulo, Queiroz, Márcio, Ronaldo, 2014. Quando ele colocou et al, é porque muito provavelmente tem mais autores aqui. Aqui ele vai dizer quais foram os softwares que ele utilizou, né? Atualmente, muitos softwares podem ser utilizados para auxiliar nas etapas de dimensionamento. Por exemplo, é possível obter diagramas de momento fletor a partir do software F-Tool, enquanto as rotinas de cálculo podem ser criadas utilizando software como MATLAB, MATCAD, EES e assim por diante. Eu, por sinal, tenho esses dois aqui no computador, tanto MATLAB quanto MATCAD. MATLAB é um software, eu não sei fazer gráfico em outra coisa que não seja o MATLAB. Os meus gráficos são gerados por mim via programação. Quando vocês forem fazer a disciplina de programação, eu sei que lá na frente, com o Aloysio, vocês têm uma disciplina que vocês têm que usar o primo do MATLAB, que é o Octave, que é uma versão gratuita do MATLAB.
mas eu uso o MATLAB mesmo. Você programa, você bota lá como que você quer que seja a entrada de dados, você joga lá a sua entrada de dados e faz uma plotagem. Você pode até resolver problemas matemáticos dentro da plotagem, fazer integração, derivação, tudo dentro de um ambiente e fica com os gráficos lindos, perfeitos. Já os gráficos do Excel, eu não gosto, mas é pessoal, é particular. Um outro que está me chamando bastante atenção para gerar gráficos é o Python. Python faz gráficos incríveis. Depois dei uma olhada, dei uma estudada nisso. Já esse carinha aqui, ó, o MATCAD, ele mistura a ideia de CAD, de desenho assistido por computador, com coisas do ambiente do MATLAB, só que dentro de um doc. Então, você pode pegar um doc, escrever normalmente e colocar lá que A é igual a 1, B é igual a 2 e C é igual a A mais B, imprima C. Ele vai colocar tudo aquilo escrito. Aí você tem lá uma função matemática, f de x é igual a tanto, tanto, tanto. Aí você pode colocar um gráfico, resolver um problema matemático, uma integral, uma derivada. E a gente sabe que dentro da nossa área isso é extremamente comum. Então, o uso de softwares como o MATCAD, MATLAB, resolvem demais a vida da gente. Portanto, o artigo tem como objetivo geral criar um programa que atue com uma rotina de cálculo no MATCAD para projetar eixos. Olha que trabalho massa. A fadiga é uma alteração da estrutura. Aqui ele já está falando de outro assunto, do autor Souza. A fadiga é uma alteração na estrutura de um elemento mecânico que acontece de forma localizada, progressiva e permanente. Lá na UFC tem uma área de pesquisa, chama-se fadiga e fratura. Eu já falei para vocês do problema do Titanic, né? O problema do Titanic foi o projeto fadiga e fratura. A fadiga provoca fratura. Se você pega um objeto e fadiga ele, uma hora ele quebra, né? Você tem fadiga e fratura em corrente, correia, a gente estava discutindo sobre isso, né? O que provoca isso é a fadiga. A fadiga, o excesso de tensão em uma determinada peça pode provocar fratura. Não é à toa que motores quebram, essas coisas por causa disso. Então, ele está falando muito sobre essa parte de eixo de transmissão, e olha só, obter o diâmetro, Juvenal e Maersk 2008 ainda afirmam que, piriri pororó, Norton 2013 diz que, de acordo com Norton 2013, e assim ele vai montando. Ele teve que ler todos aqueles autores para poder entender e poder, como que você não inventa nada, você não tem mais condição de inventar nada, você vai ler o que os autores, principalmente os grandes autores, os donos dos livros, o que foi que eles escreveram de determinado assunto, e aí você monta, segundo fulano, de acordo com Beltrano, como o fulano falou, a gente vai montando o texto. Segunda etapa, materiais e métodos. Aí a gente tem aqui, o principal material utilizado será a obra do Norton, Projeto de Máquinas, uma abordagem integrada, quarta edição, 2003. Essa obra foi escolhida por isso, por aquilo, por aquilo outro. O software que em questão terá auxílio do Excel, geração de dados, não sei o quê, vai usar o Wolfram. Ele está dizendo aqui que ele vai utilizar o Wolfram Alpha. Esse Wolfram, ele é um software que ele faz a mesma coisa do MATLAB, só que ele, por ser online, ele é um pouquinho mais fácil de trabalhar. Você pode, por exemplo, escrever uma integral. Vocês lembram como é que... Não sei se o Diego já ensinou vocês como é que calcula. A integral de x dx, né, é justamente o oposto da derivada, né? A integral é o que a gente chama de antiderivada.
porque é o caminho contrário da derivada, né? Então, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. O Wolfram faz isso para a gente, né? O MATLAB faz isso também. E esse bebezinho faz isso também, né? Essa coisinha linda aqui do pai faz isso. Mas o MATLAB e o MATCAD fazem também. É só você colocar lá, ele escreve estilo de programação e aí ele resolve. Ao final aqui eu posso até mostrar um funcionando. E aqui a gente tem a linguagem de programação, né? Um se não, um for. Aqui ele já está citando a parte de programação, né? Isso aqui foi a parte de material e método, toda a metodologia que ele usou. Ele explicou aqui que ele utilizou o se não, qual foi o software, de onde que ele está tirando os dados. A parte de resultados, aí ele vem para o problema 1, problema do projeto 1. Aí tem distância, aplicação de tensão, torque, distância 1, distância 2, distância entre os anteparos, distância onde a força vai ser aplicada e o deslocamento total do sistema. Dados do problema, né, que são justamente esses tamanhos aqui. E aí, tome cálculo, né? Ele começa a explicar aqui a tomada de cálculo. Olha só que legal. Essa parte aqui, ó, ela está escrita no MATLAB, no MATCAD. Deixa eu deixar o MATCAD aberto, que ele demora para abrir. Deixa eu fechar aqui. Cadê o meu MATCAD? Deixar ele aberto aqui. MATCAD Prime. Eu tenho o 14 e o Prime. Enquanto ele vai abrindo, a gente vai continuar aqui. Dados da tabela de projeto, ó, torque, máximo, força, as equações que estão sendo regidas, né? Dados de fadiga, as interações, né? Você tem aqui as equações matemáticas, as reações, aí você pode gerar gráfico, diversos gráficos. Isso aqui é gerado automaticamente dentro do MATCAD. Tudo aqui escrito de MATCAD. Problema do projeto 2, aqui ele foi mostrando como foi que ele resolveu o problema dele, né? A problemática dele. Olha, notem uma outra coisa. Ele está fazendo aqui, ó, aqui e ali, ó. Ele faz comparação com o Norton. Dessa forma, o resultado obtido foi diferente, uma vez que o resultado do Norton não possui esse tipo de arredondamento. Ou seja, ele fez algum tipo de arredondamento, ele encontrou isso aqui, o Norton encontrou outra coisa, e ele está tentando se justificar por que ele achou um valor e não o valor que foi encontrado no livro, né? O livro é sempre a nossa base, né? Problema do projeto 3 e assim por diante. Ó. Vai fazendo as tabelas, outros tipos de projetos. Conclusão. O projeto aqui desenvolvido e apresentado tem como objetivo otimizar o processo de dimensionamento de eixos, fazendo com que um software realize cálculos de maneira automatizada. Ele se mostrou efetivo para obter o diâmetro de um eixo em relação à fadiga e segurança nos itens tais. Já no item tal, foram apresentados erros juntamente com a correção dentro do programa. Conclusão e a parte de referências, isso aqui foi todo mundo que ele teve que ler. Collins, Dama, Ferreira, Ribler, Juvenal, Souza, Nima, Norton, Pinheiro, Piriri, Pororó, e aqui no finalzinho tem que colocar graduação, engenharia mecânica, o nome da orientadora, a data de envio e a data de aprovação. Agora eu quero que vocês prestem atenção só numa coisa. Ele enviou em janeiro de 2021 e foi aprovado em maio de 2022. Esse trabalho dele é novíssimo. Vocês não repararam que tem mais de um ano, não? Janeiro,
fevereiro, março, abril, maio, 12, 13, 14, 15, 16, 16 meses. 1 ano e 4 meses para ser aprovado. Isso aqui devem ter mandado para ele. Corrige aqui, tá vendo? Fica nesse vai e vem, fica nesse embalo para lá e para cá. Então é por isso que eu digo, escrever um artigo parece fácil, mas não é. Muita coisa tem que ser levada em consideração, a escrita tem que estar impecável. E ainda tem a questão de que às vezes a revista exige que você faça o texto em inglês. Né? Mas revistas assim nacionais, elas são muito boas para praticar. Principalmente essa parte científica. Aproveitando que está aqui, já abrindo ele aqui, ó. Deixa eu jogar esse cara para cá, jogar esse cara aqui para baixo. Esse aqui é o Mathcad Prime. Tem um outro, o 14, se algum de vocês tiver interesse, me pergunta que eu passo o link. Eu tenho ele no Mega, né? Como se fosse o Google Drive. Mande lá no grupo, professor, para a gente logo, que é melhor. Eu boto ele lá para vocês, que é bem interessante de vocês poderem trabalhar com isso aqui. Vamos, por exemplo, aqui, ó, Text Box. Criar aqui uma caixa de texto. Ele funciona com cara de programação mesmo. Vou botar assim, ó. Né? Primeira questão. Sobre forças. Beleza, escrevi aqui, questão sobre forças. Aí eu vou escrever aqui uma função. Eu digo que f de x é igual x mais 1. Vou botar esse cara um pouquinho para baixo. Aí eu digo que x é igual a 2. Não, peraí. X, f de x, se eu botar x é igual a 2, vai ficar uma constante. É só uma função matemática, né? Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz. Já faz um tempinho que eu não mexo nisso aqui. Vamos criar aqui um gráfico. Vou botar ele aqui menorzinho. Eu vou botar aqui, ó, f de x. E aqui é o x. Pronto. Vocês notaram que ele não, da primeira vez ele não funcionou, né? Ele veio para cá, ó, dá erro. Qual é o erro que está acontecendo? Linha de programação. O programa ele vem de cima para baixo. Como esse cara está do lado, esse cara está sendo... Ele não sabe quem é esse cara. Agora, quando eu trouxer ele para cá... Ó. Um pouquinho mais para cima, para poder visualizar melhor. Diminuir ele aqui. Aumentar ele aqui. E eu posso, por exemplo... colocar aqui x x ao quadrado vai fazer a parábola, né? X ao cubo, a onda, né? X à quarta. Bacana, né? E assim você pode gerar documento, calcular integral de alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que eu acho integral. A integral de 0 até 10 do f de x dx.
calculando, calculou. Isso no caso desse tipo de integral, né? Que é essa integral definida, né? Deixa eu ver se eu acho uma integral... Eu sei que tem uma integral indefinida aqui em algum lugar. A gente pode trabalhar com matriz. Não, não é esse. Arcosseno. Simbologia. Eu acho que era só isso. Eu acho que se eu não colocar os valores, ele fica indefinido. X dx. É isso mesmo. Olha só, a integral, do jeito que eu acabei de falar, né? A integral de x dx vai ser o quê? x2 sobre 2. Aí o Diego só falta matar vocês e esse cara resolve isso para vocês brincando. Ah, mas professor, eu queria x sobre 2. Ele vai calcular. Não, mas eu queria x ao quadrado. É interessante, só tem que passar isso pra gente, viu? Não, já tô arrependido. Cadê? Constante. A exponencial. Sei lá, a exponencial. Esse aqui é um dos que mais dá trabalho, calcular a exponencial. Professor, primeiro mostra o fel, depois é que vem o mel. Calcular isso aqui é bobagem, mas calcular essa exponencial aqui, você tem que usar um método. Você gasta umas 4 folhas para poder chegar nesse resultado aqui. Ele não vai fazer o passo a passo, que é difícil, né? A HP ela ainda tem um modo de fazer o passo a passo. Nem sempre funciona, né? Porque via programação nem sempre funciona, mas ajuda bastante. Mas isso aqui não é exatamente para você resolver só esse tipo de problema. É para você resolver esse tipo de problema e aplicar ele. Então, note que isso aqui está escrito na forma de um documento. Eu escrevi a primeira questão, piriri, pororó. Aí eu vou escrever aqui que eu escrevo aqui que um A é igual a 1. Aí eu escrevo que um B é igual a 2. Aí aqui embaixo eu escrevo que um C é igual a um A mais um B. E aqui embaixo eu coloco um C e um igual. Ele já vai me dar um determinado resultado. E a parte mais legal é se eu fizer isso aqui, ó. Metro por segundo. E aqui é metro por segundo. Olha só. Um outro problema matemático que a gente tem muito é os problemas de força, né? O que é força, gente? Alguém lembra? Força é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Ele já identificou ali, ó, ficou azul. Ele já identificou a massa. E o A é o A que está lá em cima. Então, eu vou trocar esse A daqui, que é para não dar problema. Vou botar assim, AC, de aceleração. Qual é a massa? A massa, ela é 1 quilograma. 1 quilo. Qual é a aceleração? A aceleração é igual a 1 metro por, sei lá, segundo